graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, imortais de toda a terra. Hoje nós gostaríamos de falar sobre o tema A vida encontra o seu próprio caminho. Todos nós que temos uma vida sabemos o valor que ela tem e muitas vezes nós não sabemos como controlar essa existência eterna. Então hoje nós vamos falar sobre esse caminho que a vida faz. Nós vamos falar sobre essa imortalidade da nossa própria existência. E nós estamos hoje vivendo um tempo aqui no Amazonas estamos, na realidade, na iminência da maior cheia da nossa história. Desde 1903, quando se começou a medir os níveis do rio, nunca antes, até 2013, nós tivemos uma cheia tão grande quanto essa que está para superar essa cheia. Então, nós na semana passada, sexta-feira passada, nós fomos visitar o nosso flutuante no Manaquiri. Pode colocar o tema direto na telinha. Então, esse é o nosso flutuante que nós compramos e esse terreno nós estamos adquirindo em troca desse bote, que também era nosso. E nós fomos, eu, pastora Cíntia, pastora Silvia, a Kalina e o pastor Tony ficou de apoio. E quando nós entramos naquela dimensão de cheia, nós ficamos impressionados com tanta água. A água, ela, quando o rio está seco, ela corre em um leito. Ela tem um caminho. Mas quando ela enche, quando vem a enchente, ela se expande, ela se espalha. E ela encontra o seu próprio caminho. Ela vai para áreas que são bênçãos. E vai para outras áreas, como nós podemos ver, que não são bênçãos. Ou seja, nós vimos muitos telhados, somente o telhado de fora. Então, o cenário dessa enchente trouxe para muitas pessoas desolação, mas trouxe para outras áreas da natureza bênçãos, trouxe fertilidade, trouxe vida nova. Então, a questão é exatamente o que nós vamos escolher dessa vida que não para nunca. A questão é o caminho que nós vamos escolher, permanecer no fundo ou mudar de lugar, ou procurar outros caminhos. Na enchente, quem tem um flutuante está muito bem. Quem tem um barco está muito bem. Mas quem não tem, infelizmente, aqueles que moram na beira do rio, eles estão assim nesse cenário, somente o telhado de fora. Então, essa analogia nós queremos fazer em função dessa viagem que nós fizemos na sexta-feira, trazendo esse relatório dessa viagem, um cenário absolutamente diferente, um cenário de água, um cenário de alagação, em que as pessoas ficam ilhadas dentro das suas casas com os seus animais e o barco vai até a porta da casa das pessoas, como esse cenário que nós estamos vendo aí, e a mulher até se assustou, o bote vindo com tanta velocidade para entrar na casa dela, e ela ficou, de certa forma, assustada. Então, esse ciclo da enchente, da vazante, ele não para. Ele continua ano após ano. E cada um desses que moram nesses ribeirinhos vão ter que se adaptar para saberem conviver com esse caminho das águas. Então, a partir de então, nós vamos aprender a conviver e a fazer a escolha desse caminho da vida. Então, vamos conversar um pouco sobre a vida encontra
o seu próprio caminho. Então, a gênese da vida, tudo começou lá no princípio, quando Deus criou o homem. Então, esse versículo que nós vamos ler nesse slide, pode colocar o próprio slide na tela. Está lá em Gênesis 2, verso 7, quando tudo começa. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E olha que coisa interessante. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E eu e você, o homem, passou a ser alma vivente. Então entendam, a partir desse momento histórico que aconteceu no planeta chamado Terra, a partir desse momento, Tiago, desse sopro de Deus nesse boneco de barro, naquele momento começou a existência eterna minha e sua, a vida eterna da humanidade. E a partir desse momento, desse sopro da vida, nós vamos ver que Deus, na sua multiforme capacidade de criar as coisas do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele criou essa existência que hoje nós temos e que não vai parar nunca, é eterna, é imortal. Ele fez três coisas muito interessantes. Se nós formos ver lá em Gênesis 2:7, a partir do momento que foi criado o homem, nós vimos nesse versículo que nós lemos que Deus pegou o barro, moldou um ser humano, que é um homem, chamado Adão, e a partir daquele momento, daquele molde, ele simplesmente soprou nas narinas o quê? O fôlego da vida, o sopro da vida. E a partir de então, passou a existência de um ser chamado alma vivente, que tinha também um corpo, que foi feito do barro, mas que é espírito, porque é o próprio Deus que formou. Então nós passamos a ser esse ser semelhante a Deus, que é espírito, alma e corpo. E Deus é triuno também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então esse foi o único ser criado dessa forma, Adão. Mas Deus não tem limites, não tem nenhum tipo de regra para fazer o que quer, da forma que quer. E vocês sabem que no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 22, ele forma outra pessoa, forma uma mulher, forma uma adjutora. E a forma que Deus forma a mulher é diferente da forma que forma o homem. O homem passou a existir a partir de um sopro feito do barro. Mas Deus disse, agora eu vou fazer diferente. Ele pegou o homem adormeceu, e ele tirou do homem o quê? Uma costela. Do corpo humano de Adão tirou uma costela. E dessa costela, Deus, ele fez a mulher. E a existência do ser eterno, do sopro de Deus, que passou a ser alma vivente em Adão, através desse milagre da incisão, para tirar essa costela, ela passou também a ser alma vivente, ou seja, o ser eterno que foi soprado em Adão, passou para Eva e ela também se tornou alma vivente. Foi extraordinário. Mas aí, temos todos nós. E Deus, novamente, com a sua multiforme graça de criação, ele disse, agora eu vou fazer diferente. Já que eu tenho um ser criado do barro, que eu soprei nas narinas, já que eu tenho outro ser, que é uma mulher, criado da costela de Adão, que passou a receber esse sopro de vida, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou unir os dois. A pastora Cíntia acabou de ler o Salmo 139, verso 14 e 15, quando diz no verso 13 e 14,
pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você está entendendo, Eudes? Agora é a junção de dois seres criados à imagem e semelhante de Deus que vai dar origem a toda a raça humana. E essa forma com que é formado o ser no ventre da mulher, a própria Bíblia, o próprio Deus aqui fala através do Espírito Santo que é de uma forma assombrosamente maravilhosa. Cadê o super-herói Arthur? Traga ele aqui. Eu vou mostrar uma forma assombrosamente maravilhosa que foi formada recentemente. Queria um aplauso para o super-herói Arthur. Vou ficar um pouquinho de lado, fica aqui. Bote aqui para ver aqui. Esse é o super-herói. Quantos meses ele tem? 7 meses que foi assombrosamente feito, Arthur. Tu está me olhando com surpresa, né? Muito bem, parabéns para o Arthur. E a partir dessa união, esse sopro ele vai se multiplicando sobre a vida de cada um de nós. E sabe de uma coisa? Esse modo como nós fomos criados, nós todos fomos criados para sermos esse ser que Deus nos fez. Simone, você foi criada para ser imortal. Jonas Almeida, você foi criado para ser imortal. Todos nós fomos criados para sermos imortais. E essa vida que Deus nos deu, ela nunca morre. É importante nós entendermos isso. A vida de Deus que está em nós, a nossa alma, nunca vai morrer. Ainda que a pessoa desista de viver, diga, não quero mais viver, essa vida não serve mais para mim, eu quero dar cabo da minha vida, eu quero dar fim. Não existe nenhuma forma de matar a alma para que ela deixe de existir. Olha o que Jesus fala em Mateus 10, 28. Diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A partir do momento, Lorian, em que você foi concebido dessa forma assombrosamente maravilhosa, e a Bíblia fala lá no Salmo 139, entretecido como que no ventre da terra, fazendo alusão à própria criação de Adão, não morre nunca mais. E esse ser que é imortal, que não morre e que vai encontrar o seu próprio caminho da vida, sou eu. É você, Mariana. E o único ser responsável em destinar essa vida eterna que há em mim, que há em você, sou eu próprio. Não tem mais ninguém que decida por mim. Não tem mais ninguém que vá por mim. Nós somos esses seres. Nós jamais deixaremos de ser o que Deus nos fez ser. Então, a partir de então, dessa concepção, nós mostramos ali o Arthur, nós temos que escolher esse caminho que quer eu queira, quer não queira, ele é eterno. Quer eu esteja feliz, quer não esteja feliz, ele continua sendo eterno. Quer eu concorde com Deus, quer eu discorde de Deus, a minha alma é eterna. E a partir de então, a única pessoa responsável por ela para decidir a sua morada final sou eu. Somos cada um de nós. Então nós precisamos prestar contas da nossa existência a partir do momento que nós nascemos. E muitas pessoas que digam, mas eu não escolhi nascer. Isso
Você vai perguntar para Deus quando estiver lá no céu. Não tem muita gente que diz assim? Agora, se cada um de nós nascemos, é porque nascemos com o propósito que Deus tem para cada um de nós e que está lá no Salmo 139, em que ele diz que escreveu no seu livro a nossa destinação, a nossa história para ter uma história de sucesso, porque nós somos semelhança de Deus naquilo que ele tem nos dado, que é o seu Espírito. No livro de Deus está escrito sobre nós. Então nós temos uma opção de pegar o plano de vida que Deus tem preparado para nós e trabalhar em cima dele, correr o leito do rio que Deus preparou para nós, ou estarmos dentro daquela grande cheia em que tudo se espalha e que não tem controle de nada. Eclesiastes 11:9 diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Olha o que Deus diz: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradem os teus olhos. Mas Deus dá uma advertência, ele diz assim: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Sabe de uma coisa, Diego? Deus, ele trata tão claro essa questão da existência do ser, que ele diz que até pelas palavras que nós pronunciamos durante a nossa existência, nós prestaremos contas com ele. Por palavras boas ou por palavras más, por palavras frívolas ou não. Entenda, Elcio. Não há agora como retroceder. A partir do momento da concepção, ainda que se mate o feto, a alma existe para sempre e vai prestar conta a Deus. E o diretor dessa alma para encontrar o caminho da eternidade sou eu. E para isso Deus nos deu 5 sentidos. Deus nos deu o maravilhoso dom de escolher o nosso livre-arbítrio. E é tão triste hoje pensar que, por exemplo, Caim ainda existe a alma dele, na escuridão que ele escolheu viver, porque matou seu irmão Abel, a despeito de Deus ter falado pessoalmente com eles a respeito do que deveriam apresentar a Deus. Mas foi o terceiro ser que viveu. Ainda existe até hoje. E vai existir por todo o tempo que nós possamos imaginar que vai existir. Então é muito importante nós termos essa consciência hoje de que nós não podemos viver de forma irresponsável. Nós somos responsáveis, pelo menos, pela nossa existência. Já que não temos responsabilidade pela vida de outrem, mas pelo menos pela minha vida eu tenho responsabilidade de levá-la para a destinação final da eternidade com Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que, para que não houvesse nenhum tipo de constrangimento entre as escolhas, Deus deixou apenas 2 caminhos: céu ou inferno. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita. E diz assim: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então eu sei que é difícil quando nós viajamos pela Amazônia, nós somos missionários dos confins da terra. Na seca, às vezes a gente fica chateado porque tem que
percorrer o leito do rio que vai por aqui e volta por aqui e vai por aqui. Aí na cheia é diferente, está tudo transbordante, a gente vai atalhando os caminhos. Às vezes o caminho estreito, ele é difícil de percorrer. Houve um tempo em que eu sonho todas as noites, mas eu não me lembro muito dos meus sonhos. Eventualmente eu lembro de algum. E há muito tempo atrás eu me lembro que eu sonhei andando por esse caminho estreito. Eu me vi andando por uma picada, eu sei o que é uma picada, andei muito por picadas na minha vida, dentro do mato. E nessa picada, quando eu andava, o caminho era estreito, já estava escurecendo, mas do meu coração saiu uma luz. E essa luz iluminava uns 2 metros aproximadamente para frente, ou seja, eu via o suficiente do caminho para poder andar. Mas andava. E a palavra de Deus diz: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então esse caminho estreito eu sei que não é fácil para nenhum de nós. Mas aí cabe, pelo raciocínio que nós temos, pela mente que Deus nos deu, pelo conhecimento, pelo discernimento, pela análise das coisas, nós compararmos esse pingo d'água, que é a nossa existência, com o oceano inteiro, Letícia, que nós temos para viver com Deus. Então, tudo depende da minha escolha, tudo depende do que eu quero fazer com a minha existência. E a partir de hoje, todos nós estamos sabendo, ela não morre quando o corpo morre. Quando o corpo morre, é o corpo que vira pó. Deus diz que o pó volte ao pó que eu deu e o espírito volte a Deus que eu deu. Olha como Eclesiastes 12 fala. Então o corpo que é o pó, veio do pó, volta para o pó. Todos nós vemos lá, pó, terra. O espírito não peca nunca. O espírito é de Deus, volta para Deus. Aí sobra um elemento só. E esse elemento é a minha alma, onde resistem as minhas emoções, a minha vontade, o meu querer, o meu ser. E esse ser, que é a alma, é que pode escolher ir para onde o Espírito está, que é o céu, que é Deus, ou descer às profundezas da terra, num lugar chamado lugar dos mortos, mas onde existem almas vivas, que não tem nenhuma chance de dizer que tem a vida, porque não existe lá água, não existe comida, não existe sossego, não existe paz, não existe carinho, não existe afeto, não existe casa, não existe luz. Mas a pessoa não morre nunca. Você já pensou uma coisa dessas? E o que é pior, quando a alma sai do corpo, as emoções elas ficam hiperdimensionadas, então o sofrimento da dor é maior do que uma dor humana, porque tem a limitação do corpo. O sentimento de perda é maior do que qualquer sentimento que nós possamos ter, porque está livre agora dessa existência humana. Então, são hiperdimensionados esses sentimentos, essas emoções de dor, de sofrimento, de tormenta, como fala do rico e do Lázaro. Então, eu estou querendo trazer a consciência de cada um de nós para que nós possamos cuidar de nós, cuidar da nossa existência. É porque a partir do momento em que a porta é fechada, a porta da existência humana, a partir desse momento que ela é aberta para uma dimensão extrafísica, que é a dimensão espiritual, a partir desse momento acabou. Você lembra o que o rico falou, estando no lugar dos mortos? Pai Abraão, me deixa voltar para a existência humana, me deixa voltar para a terra,
deixa eu ir de novo para Israel. Eu quero dizer para os meus irmãos, não venham para cá. Ele só queria dizer isso. Mas estando no Seol, o que Abraão falou? É impossível que estão lá, no lugar dos mortos, no Seol, passarem para o lugar dos vivos, que é o paraíso. E é impossível os que já estão vivos no paraíso dizer, não, isso aqui está muito chato, não gosto daqui, eu quero ir para o inferno. Impossível. Há um grande abismo. E entendam, quantas bilhões de pessoas, eu não sei se é quantas bilhões ou quantos bilhões de pessoas, Yuri? Bem, vamos deixar o quantos bilhões de pessoas, né? Quantas, né? Quantas bilhões de pessoas estão agora com essa dor na sua consciência? Por que ninguém me falou disso? Por que eu nunca ouvi falar sobre isso, sobre essa existência que eu deveria tomar uma decisão na minha própria vida? Por quê? Então a hora é agora. A hora de cada um de nós escolher onde quer passar essa eternidade. Eu coloquei nesse slide aí, eternidade sem fim, uma redundância. Não cabe dentro da gramática, porque a eternidade já é sem fim, não tem fim. Então a escolha é minha. Eu sei que nós vivemos sempre pensando que nunca vamos morrer. Mas a morte é a coisa mais certa que tem a partir do momento da nossa concepção, porque nós que pecamos, a palavra de Deus diz que fala do pecado é a morte. Mas não é a morte da alma, nem do espírito, é a morte do corpo. Como todos nós sabemos, como todos nós estamos cansados de ver, especialmente nessa pandemia em que nós vimos cemitérios sendo abertos não mais por coveiros, mas por retas escavadeiras, como aquelas valas do nazismo, aquelas valas comuns em que no tempo do nazismo as pessoas eram jogadas e hoje em dia eram colocados caixões. Todos nós sabemos disso. Todos nós temos essa experiência não da nossa morte, mas da morte de alguém que nós conhecemos ou desconhecemos. Então agora é questão de escolha. E lá em Deuteronômio 30:19, a palavra de Deus fala da bênção e da maldição da vida e da morte. E diz assim, Deus, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, contra mim, contra você, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha aqui, pastor Jonas, o que Deus propõe para mim, para cada um de nós. Deus diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Eu sei que cada um de nós não planeja morrer, e não é para planejar morrer, é para planejar viver. Mas nós precisamos viver certos de que, se viermos a morrer fisicamente, nós iremos imediatamente para o paraíso com Deus. Não haverá a menor chance de ir para o inferno com o diabo. E se Jesus vier antes de eu morrer, de você morrer, também iremos para o céu com Jesus. Não ficaremos aqui na terra, Joana, para experimentarmos a grande tribulação, que vai ser o momento mais pavoroso da história da humanidade, a nível de tormenta, a nível de dor, a nível de destruição, a nível de sofrimento que
jamais se passou pela mente humana. Jamais. Então hoje eu preciso escolher. Hoje, infelizmente, com toda essa pandemia, milhares e milhares no mundo inteiro, pessoas estão abaladas emocionalmente, estão passando por momentos difíceis, estão estressadas, estão angustiadas, estão tensas, estão inquietas, porque estão inseguras. Então, olha o que Jesus fala a respeito de toda essa inquietação, de todas essas coisas que estão acontecendo tão aceleradamente, de uma forma que as pessoas não conseguem mais ter paz, nem quando dormem. Porque o mundo virtual agora está dormindo do nosso lado, que é o nosso celular. Dorme na cabeceira da nossa cama. Então as pessoas estão no limite das suas emoções. Precisam ir para Jesus. Porque Jesus é o único ser do planeta Terra que eu conheço que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, estressados, tensos, maltratados, mal amados. E Jesus diz: e eu te aliviarei. Você já imaginou uma coisa dessa? Que presente Deus nos dá. E a função do diabo é fazer com que esse torniquete se aperte cada vez mais até chegar no limite daquilo que ele quer, que é a morte, Simone. Ele quer estourar os vasos sanguíneos da cabeça das pessoas, quer fazer essa bomba do nosso coração estourar, quer matar. Porque ele quer alguma oportunidade de levar alguém para morar eternamente com ele no lago de fogo, que é a segunda casa do diabo. Hoje ele está no inferno, mas depois ele irá para o lago de fogo. Então agora é hora da gente decidir se quer continuar nessa tensão, nesse torniquete, nessa vida sem controle emocional, sem controle da direção da nossa vida, ou se nós queremos agora a paz de Deus que excede todo entendimento. É isso que ele promete. A paz de Deus que excede todo entendimento. Por que que excede? Porque vai além da compreensão humana. A pessoa continua com o mesmo carro, continua com o mesmo salário, continua morando na mesma casa, mas está diferente agora. Não foi nem promovido e está rindo. Porque agora ele tem paz. Então eu queria que você que está aqui, ficasse de pé, e nós vamos fazer uma oração por cada um dos que aqui estão. E nós queremos fazer um convite para você que está em casa, que você faça a sua reflexão. Do jeito que você está vivendo está bom? Essa tensão, esse torniquete das suas emoções está lhe fazendo bem? Se não está, nós só temos uma alternativa: mudar. Só temos uma alternativa: sair do local em que estamos para buscar um local de segurança. E a palavra de Deus diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E ainda que as águas se movimentem, os mares rujam, a palavra de Deus diz: não temerei mal algum, porque tu, Deus, estás comigo. Então vamos fazer agora essa oração de entrega, porque o mais importante da nossa vida não é ganhar dinheiro, não é trabalhar, não é ficar rico, não é prosperar, é estar salvo. Não existe nenhuma prioridade maior na existência humana do que estar salvo.
E eu estou salvo quando confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal, como diz a palavra de Deus. Se com a tua boca tu confessares a Jesus. Então isso é bom, porque exclui qualquer tipo de religião, de dogma, de qualquer outra coisa que você possa imaginar como religioso. Então eu queria que você agora nesse momento fizesse essa reflexão no seu coração. E se você ainda não conhece esse Jesus, que é o Salvador, que você agora dissesse no seu coração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Nas tuas mãos, Senhor Jesus, entrego o meu espírito, entrego a minha alma, entrego as minhas emoções, entrego o meu corpo e tudo o que sou e o que tenho, entrego nas tuas mãos. Parabéns para você. Queria um aplauso para cada um de vocês. Amém.